Olá, gente boa! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estudando bastante? Na última aula, então, nós vimos a urbanização, os problemas também no nosso município, toda uma abordagem, né, da qual foi feito as devidas avaliações da mesma forma. E a partir de hoje, então, nós vamos estudar um novo tema, um tema extremamente importante, né, que nos faz entender um pouco mais do mundo. Então, nós vamos começar o estudo sobre a população mundial e a população brasileira. Então, acompanhem as informações e estudem além das informações que a gente vai trazer aqui. Eu gostaria que acompanhassem com atenção até o final, que lá vou explicar uma atividade nova, uma atividade diferente, né, com uma ferramenta nova muito legal, né, para quem não ouviu falar ainda sobre o Padlet. Então, acompanhem com atenção e no final a explicação detalhada dessa atividade interessante e desafiadora, né, que com certeza vai nos ajudar a aprender bastante sobre a população. Então, muitas informações muito importantes para a gente ter uma leitura de quem nós somos, quantos somos e aonde estamos da mesma forma. Iniciando então, a população esse ano, 2020, ela vai chegar praticamente a 7,8 bilhões de habitantes. É muita gente. É importante a gente se perguntar, o planeta, qual que é a capacidade do planeta? Quantas pessoas, né, o planeta consegue suportar? Qual que é o limite? Será que tem um limite de população? Para estudarmos a população sobre o planeta, são perguntas bem interessantes para a gente levar em consideração no entendimento da população. Então vejam só o que especialistas dizem. Tem correntes diferentes de especialistas, né, que respondem essas questões de formas diferentes. Eu costumo usar que os mais otimistas dizem que o limite, a capacidade que o planeta pode suportar, pode ser em torno de 14 bilhões de habitantes. Ou seja, estamos passando da metade do limite da capacidade do planeta. Então, são as linhas, né, mais otimistas que analisam dessa forma. Mas lembrar de que o planeta, né, sobretudo as imagens que nós temos aí, mostram de que nós temos, em relação ao planeta, muitos problemas, né, de muitas pessoas, ou seja, muitas pessoas vivendo nesse planeta com uma série de problemas, tanto da alimentação, nós já vamos ver dados mais pontuais, né, da questão da água, né, uma série de problemas em relação à qualidade de vida, em relação a viver conforme o ideal. Então, nós temos muitos problemas. E levando em consideração isso, nós temos algumas correntes, algumas linhas de cientistas ou especialistas que dizem que o planeta já superou muito a capacidade de sua população, levando, sobretudo, questões que eu levantei. Né? Tem alguns que dizem que o planeta só teria capacidade para 2 bilhões de habitantes. Alguns chegam a números menores ainda, para viver com qualidade, com uma série de regalias, conforme alguns vivem. Tá? Então isso é extremamente importante a gente levar em consideração para entendermos a população. E nessa linha de pensar, é importante a gente ver de que alguns países têm uma população gigante e praticamente todos vivem com qualidade de vida boa. Tem alguns países que têm menos pessoas, né, e as pessoas já não têm tanta qualidade de vida. Existe uma lógica assim, se o mundo, né, se o sistema que nós temos implantado no mundo continuar nos inspirando num modelo de vida da qual o mundo está adotando,
nós vamos ter uma série de problemas em relação aos estilos de vida, em relação, ou seja, o mundo hoje está se inspirando, nós brasileiros estamos nos inspirando num padrão de vida, e esse padrão de vida, ele faz mal ao planeta, tá? O modelo norte-americano de ter um monte de regalias, né, de ter um carro, de ter de luxos, né, na própria alimentação, modo de se vestir, modo de viver, a gente pode ver que nós precisamos de muito planeta para nos manter. Ou seja, esse padrão de vida, o planeta não suporta, não aguenta os 7 bilhões, 7,5, 7,7 bilhões de habitantes, nesse padrão. Agora, se nós analisarmos um padrão que alguns países da Ásia vivem, o mundo pode viver tranquilamente, né, com os 7,7, 7,8, 8, 9 bilhões de habitantes. Só que o mundo não está se inspirando nesse modelo. O mundo está se inspirando num padrão, né, um outro padrão. O planeta, ele tem um potencial, inclusive ano passado foi bastante divulgado, que o planeta chegou ao limite de poder se regenerar, ou seja, os humanos estão com saldo negativo, ou seja, nós consumimos muito mais, estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta se regenerar. E é justamente esse padrão de vida que faz essa diferença. Tá? O padrão de vida, como nós vivemos, como nós nos comportamos, como nós consumimos, diz tudo se o planeta pode ter mais pessoas ou menos pessoas. Então, a humanidade toda, ela deveria se perguntar e questionar, né, sobre o padrão de vida ideal para o planeta manter as pessoas, né, que estão sobre ele. Inclusive, se a gente analisar, inclusive, se a gente pesquisar sobre superpopulação, né, nós encontramos inúmeras matérias em relação, apontando de que o planeta está superpovoado, superpopuloso. E se a gente analisar outras espécies, né, a gente pode ver que as espécies em geral, elas passam por períodos, né, de estabilidade e normalmente elas chegam a um pico. E depois, né, tudo indica que as outras espécies têm um período de decadência. Tá? Então, se a gente analisar se o ser humano também passar por isso, a gente pode ver até onde nós vamos, né, qual que é a capacidade, qual que é o pico da população sobre o planeta. Então, são questões que, sobretudo, dependem dos modos alimentares, dos modos de ser, do modo de se comportar que nós adotamos. Tá? Então, são questões bem importantes em relação à população para analisarmos e entendermos. O primeiro bilhão de habitantes, ele foi atingido pelo ser humano, pelo planeta, em 1804, né, segundo levantamentos feitos. Então, durou cerca de 1804 anos para o planeta chegar ao primeiro bilhão. E olhem só na sequência os dados assustadores que deixou muitos especialistas, analistas de populações, últimos anos sem dormir por causa desse crescimento. Depois, em 123 anos, mais ou menos, né, tem teorias que mudam esses números, o planeta dobrou a população. Então, esse número ele foi atingido em 1927, né, com 2 bilhões de habitantes. E cada vez mais rápido o mundo atingiu outro bilhão de habitantes. Então, depois apenas 32 anos para mais 1 bilhão de habitantes. Tá? Depois apenas 15 anos
depois 13 anos, depois 11 anos. Tá? Então, nesse período de explosão demográfica, esse período de grandes, né, revolução industrial, a própria urbanização, né, são vários fatores que fizeram com que esse crescimento chegasse a esses níveis. Então, nesse período aqui, vocês podem ver que nós estamos ainda nesse período de transição aqui. Esse período foi assustador porque se a população tivesse continuado a crescer nesse ritmo aqui, com certeza nós estaríamos com números bem mais altos. Então, aqui vocês podem ver que existe uma mudança em relação ao crescimento. Antes eu falei sobre o pico. Então, vocês podem ver que aqui reduziu significativamente o crescimento da população mundial. Isso a gente pode ver em qualquer lugar praticamente do mundo, das sociedades. Se a gente analisar como que chegou, como que o crescimento está menor, a gente pode ver dentro das famílias da gente. Os avós tinham mais filhos, né? Os nossos pais já menos, e as gerações mais novas menos ainda. Então, isso faz com que o crescimento diminuísse significativamente, né, também no seu resultado final. Tá? Então, são questões importantes de que a população continua crescendo de forma aceleradíssima, mas o crescimento, né, isso é bem importante, às vezes os Enems, vestibulares, eles falam e eles acabam confundindo esses dados, né, que a gente precisa entender, né, o que eles falam. Então, o crescimento está menos rápido, mas a população continua, o ritmo, né, está menos rápido, mas a população continua crescendo. E aqui temos algumas projeções, né, 2025, 8 bilhões, certamente vai ser antes, 2043, o planeta vai chegar a 9 bilhões e depois 40 anos vai durar para o planeta chegar, então, 2083 a 10 bilhões. Eu acredito que esses dados vão ser, sempre as projeções estão projetando com o limite, ou seja, vai ser antes que o planeta vai atingir esses números. Tá? A gente pode ver que nós estamos num período de pandemia, que a princípio, assim, interfere minimamente no crescimento, mas os impactos a longo prazo a gente não consegue calcular, mas a princípio não é tanta gente assim que está morrendo para interferir no crescimento da população mundial. Então são dados importantes para a gente entender também. Então, mais alguns dados extremamente interessantes. Aonde que se localizam essas pessoas no mundo? Aonde que essas pessoas estão distribuídas? Como que as pessoas estão distribuídas em relação ao planeta? Olhem só que interessante esse gráfico para a gente analisar. Então, existe uma distribuição totalmente irregular, né, dessas pessoas sobre o planeta. Olhem só esse gráfico aqui, segundo dados de 2010. Uma concentração gigante na parte da Ásia. A Ásia concentra 61% da população mundial. Então, sobretudo, os dois países que se destacam aí, a Índia e a China. Depois, a África, com 14%. Depois, Europa, com 11%. América Latina, 9%. E América do Norte, 5%. Então, a distribuição, por mais que o Brasil tenha uma população significativa, né, mas comparado com os dados mundiais é bem insignificante, ou seja, é bem reduzido a população em relação à área, em relação aos espaços ocupados. Interessante a gente ter essa leitura da quantidade e onde que se localizam as pessoas. Por isso que eu falei antes que a gente precisa ver, né, que modelos que a gente usa para dizer de que o planeta tem um limite a ser suportado. Então, se a gente analisar como que vivem as pessoas da Ásia, né, e
como vivem as pessoas na América e aonde que as pessoas estão se inspirando para ter padrões, modelos de vida. Então a gente pode ver que existe um desequilíbrio a ser analisado. Nós também vamos analisar as teorias populacionais, as correntes populacionais na sequência, da mesma forma, para vermos mais detalhes. Antes, vamos analisar esses dados. Eu peço para que cada um possa estar acessando esse site aqui, Medidas do Mundo, World Matters. É um dos sites aí que a gente pode entender dados estatísticos, dados matemáticos em números, a população mundial sobretudo. Tá? Então, é um site que mostra a população em números. Nesse momento, né, em 2020, os dados, né, da população, 7 bilhões 796 milhões de pessoas. Né? Vocês podem ver que esse número ele aparece aumentando significativamente a cada instante. Então, nós temos esses dados bem interessantes, né, para entender quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem diariamente. Então, são dados, se a gente analisar no início da manhã, no início do dia, esses números, né, eles são de uma forma. Se a gente analisar no final do dia, né, a gente pode ver que esses números de pessoas que nasceram hoje, pessoas que morreram hoje, eles são bem diferentes, né? Por isso que a gente é preciso cada um acessar esses números, né, para poderem entendê-los melhor ainda. Então digite no navegador World Matters que vocês vão estar indo para essa página aí. A gente pode ver que são dados estatísticos em que as pessoas que morrem, as pessoas que nascem, né, ainda são maiores, ou seja, por isso que a população continua crescendo de forma significativa. E ali, nesse site, nós temos inúmeros dados para entender os detalhes da população. Então, além das pessoas, total de pessoas no mundo, o crescimento desse ano, nascidas hoje, mortes esse ano. Então, nós temos aqui dados econômicos, nós temos aqui dados da sociedade, da mídia, jornais que circulam hoje, aparelhos usados, usuários da internet no mundo. E olhem só esse dado aqui, quantas pessoas são usuários da internet no mundo? De 7 bilhões, 4,6 bilhões de usuários. Ou seja, tem muitas pessoas desconectadas que não usam a internet ainda. E-mails enviados hoje, uma série de questões bem importantes. Também dados sobre o meio ambiente, perdas de florestas, erosão de terras, emissão de CO2 em toneladas, o gás que provoca o efeito estufa, quantos hectares desertificados esse ano, sobre a alimentação, bem interessante esses dados aqui, pessoas desnutridas no mundo, olhem só a quantidade de pessoas desnutridas no mundo, pessoas com sobrepeso, olha só, os contrastes que existem no mundo, existem mais pessoas com sobrepeso do que pessoas desnutridas, pessoas obesas no mundo, o número de pessoas, né, que estão acima ou seja, são consideradas obesas, e esses números aqui, pessoas que morreram de fome hoje, lembrar que eu estou gravando de manhã, eu peguei esses dados do site de manhã, então aqui até o final do dia ele chega próximo a 30 mil pessoas, 30 mil pessoas morrem de fome por dia, em média. É muita gente morrendo de fome. Enquanto tem muitas pessoas acima do peso, né? Então, são os gastos relacionados à obesidade nos Estados Unidos, gastos do programa de perda de peso, ou seja, é muito dinheiro sendo investidos
né, nesses formatos, né, de pessoas que têm excesso de peso. Água, os dados sobre a água, bem interessante analisar. Dados sobre energia, né, dias para o fim do carvão, dias para o fim do petróleo. Então, uma série de dados aí que fazem com que a gente possa entender melhor o mundo. Ainda sobre a questão da saúde, mortes causadas por doenças transmissíveis esse ano, 6 milhões. Mortes de crianças menores de 5 anos este ano, mais de 3, quase 4 milhões. Abortos esse ano, olha só a quantidade de abortos. Mortes de mães durante o parto esse ano. Então, são números bastante elevados. Pessoas infectadas por HIV esse ano, dados gerais. Mortes causadas por HIV esse ano, 187 mil. Mortes causadas pelo câncer esse ano, 4 milhões. Mortes causadas por malária este ano. Ainda cigarros fumados hoje, olha só como o mundo fuma. Mortes causadas pelo fumo, olha só. Mortes causadas pelo álcool. Suicídios esse ano. Gastos mundial em drogas ilegais, olha só os valores econômicos que as drogas ilícitas movem no mundo. Mortes em acidentes esse ano. Extremamente importante a gente observar e entender esses números aqui para entendermos a população. Então, acessem e analisem de forma matemática, forma numérica, os números. E também nesse mesmo site, nesse último ano, em virtude do coronavírus, tem uma aba, né, que aparece, então, de forma estatística também, os dados em tempo real do coronavírus. Número de óbitos, né, número de recuperados, número de infestados no mundo. E aqui, se a gente descer, a gente tem todos os dados estatísticos, né, que mostram os detalhes dos países, enfim. Então aí tá o site com os dados dos países, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, são os países com maior número de óbitos, maior número de infestados. E aqui os números, né, o Brasil com 66 mil mortes, Estados Unidos então com 134 mil mortes, país com maior número de mortes, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem um número muito alto de mortes por dia e que vai ser assustador ainda esse número até o final dessa pandemia no Brasil, né? Sobretudo pela condução, né, dos líderes do Brasil em relação à postura de muitos líderes em relação à pandemia. Tá? Os números continuar sendo assustadores, né, para o Brasil. E assim entende todos os países, né, aqui para se acompanhar os que têm casos. Muito legal, vale a pena, devem acessar essas páginas aí para entender o mundo através dos números. Alguns dados sobre a população brasileira. Então, no site do IBGE também tem uma aba sobre população em tempo real. Então, atualmente a população brasileira, então, passa de 211 milhões de habitantes, também uma população bastante alta. E aqui um detalhe, a cada 20 segundos aumenta um brasileiro, né? Segundo esse dado estatístico bem interessante, né? O crescimento da população brasileira, ou seja, as pessoas que nascem e que morrem, sobra a cada 20 segundos um brasileiro. Também temos a população aqui de todos os estados do Brasil, que no caso o estado de Santa Catarina, 7 bilhões de habitantes, tá? Passou de 7 milhões de habitantes, não milhões. Então aqui também a pirâmide etária do Brasil, aqui 2018, estimado até o ano base 2018, estimado até 2060. Olha só o que vai estar acontecendo com a população brasileira nos próximos anos. A pirâmide vai ter mudanças significativas, ou seja, muita população
vai estar migrando, é normal isso, e a população, olhem só a mudança que está prevista na população brasileira. Então, 2060, então, a concentração de pessoas aqui entre as faixas etárias de 80 a 50 anos. E nesse contexto é importante a gente saber e entender, e vocês que estão se definindo que profissão seguir, às vezes esses dados aqui eles são importantes para a gente escolher uma profissão que tem demanda, ou seja, existe numa questão populacional em quase todos os locais do Brasil uma demanda, né, significativa de pessoas, né, de mercados disponíveis para atender pessoas idosas, sobretudo, ou seja, todas as profissões que estejam ligadas a esse contexto, e uma demanda menor a toda a questão, né, do mundo infantil, né, porque vai estar diminuindo significativamente essas populações, crianças, jovens, né, e vai ter uma demanda significativa. Então, são algumas dicas que a gente pode estar olhando, observando nesse contexto também. Outra questão sobre a questão da população conforme nós podemos observar, países pobres puxam o crescimento populacional nos próximos anos. É uma tendência forte a nível mundial, em que os países que têm dificuldades em relação ao número de população vão ser os países que mais vão crescer ainda nos próximos anos. É uma realidade relativamente fácil de entender em qualquer lugar, inclusive aqui em Santa Catarina e por as famílias, né, que teriam condições de ter vários filhos, né, tem um quando tem poucos. E as famílias que não têm condições, não já têm dificuldades de alimentar, de educar, né, são as famílias que mais têm filhos. Então, a nível mundial, os países seguem essa mesma lógica, né? Então, a nível mundial, então tem esse contraste, né, de excesso de pessoas, né, em muitos países do mundo. Enquanto isso, os países desenvolvidos em geral, né, sobretudo a Europa, eles vivem uma realidade quase ao oposto, em que alguns países precisariam se preocupar com o número de população que tem, sobretudo pelo número elevado, em relação às condições de qualidade de vida. A Europa, e sobretudo a Europa, ela passa por uma situação de falta de pessoas, inclusive com crescimento populacional, crescimento vegetativo negativo, né, que vamos estar vendo ainda detalhes. Então, eles passam, os governos acabam passando e adotando medidas para que os países tenham crescimento, um crescimento populacional maior, né? E os incentivos em vários países da Europa, Itália, Alemanha, França, né, Espanha, o governo tem incentivos significativos e mesmo assim não está tendo o efeito esperado, né? Então, em relação à população, a gente tem essa situação, né, para tentarmos compreender. Então, países pobres vão crescer, já muitas vezes são os países que têm problemas em relação à qualidade de vida, não deveriam ter tanto crescimento, e os países que poderiam ter maior crescimento, né, não estão tendo. E aí acontece um outro para solução, para não dizer um problema, as migrações, né? Nós vamos ter nos próximos anos, certamente, se tudo voltar ao normal, a gente nem sabe o que é normal para o mundo, mas a tendência é de termos grandes quantidades de pessoas migrando, justamente por causa dessa demanda. Tem lugares onde a qualidade de vida é mais precária, as pessoas tendem a sair desses espaços. E outros espaços, então, têm uma qualidade de vida boa, oferece mão de obra, enfim, tem essa carência
de mão de obra, sobretudo, e pessoas vão estar migrando em relação a esses espaços. Os analistas em população, né, muitos se preocupam com essas grandes quantidades de pessoas, né, migrando. E é uma grande preocupação atual já, né? Leiam, estudam sobre o mundo dos refugiados. O número de pessoas migrando, deixando seus países já é elevado, né? E ao mesmo tempo em que muitos saem, outros países estão recebendo. Então tem países preocupados em relação a isso, em relação a não ou a receber pessoas vindas de outros países. Então, politicamente, é uma preocupação gigante de muitas regiões e muitos países. Trocar de lado aqui. Outro fator importante a gente analisar sobre a questão da população é as desigualdades, né? Se a gente analisar a nível de Brasil, vale a mesma situação a nível mundial, nós temos desigualdades quase inaceitáveis, sobretudo se a gente analisar os detalhes em que 10% dos mais ricos detêm 50% da renda, né, e 50% dos mais pobres têm 10% da renda. Então, essas desigualdades entre a população, ela acaba gerando, com razão, conflitos, né? A concentração da qualidade de vida, a concentração, né, de tudo está nas mãos de poucos, tanto a nível do Brasil, sobretudo a nível do Brasil. O Brasil faz parte entre as 10, né, entre os 20 países mais desiguais do mundo, né, mas em geral o mundo nós tivemos um ano aqui em que a pobreza diminuiu no Brasil, né? A gente pode ver que esse gráfico certamente nos últimos anos está diferente de novo. Então, houve uma redução, né, que a ONU também acompanhou, vários países do mundo acompanharam, uma redução significativa da pobreza, mas em nenhum momento dá para dizer que diminuiu a desigualdade social no Brasil, apenas acabou mexendo na base mais preocupante da questão da pobreza extrema, que acabou tendo uma diferença significativa em alguns anos, né, que a gente pode estar vendo aí, e alguns dados para comprovar esses dados. O Brasil, no ano passado, saiu um dado, esse ano não saiu um dado oficial ainda, né, do ranking do Gini, né, que é uma pesquisa que é feita, divulgado praticamente todos os anos. O Brasil, ano passado, ficou na 9ª economia entre os países mais desiguais do mundo, né? E dentro disso, né, a ONU também divulgou, né, entre os países latino-americanos, os países mais desiguais, né? Guatemala, Honduras, Colômbia, o Brasil em quarto, né, dentro dos países da América Latina. E, estranho, os países menos desiguais, em que aparece a Venezuela em primeiro, Uruguai em segundo, Peru em terceiro, El Salvador em quarto e quinto, Equador, sexto, Costa Rica. Né? Então, segundo informações da ONU, né, pode ser que a Venezuela nos últimos anos tenha saído desse, né, nesse ano, enfim, houve uma grande mudança em relação a isso, mas são dados, né, que chamam a atenção. E outro dado que chama bastante atenção aqui é quando se fala em desigualdades. África do Sul ainda aparece como o país mais desigual do mundo. Para quem lembra os títulos que a África do Sul tem em relação às mudanças, né, toda a questão do apartheid, né, que eles praticamente se livraram, estão passando por todas essas mudanças de igualdade, mesmo assim ainda constam nas últimas informações oficiais, né, dos países mais desiguais, em que alguns têm tudo e grande parte não tem nada. Falando em desigualdades, mudando de lado, fiquei mais pequenininho,
Olha só que legal esses dados aí sobre as desigualdades no mundo e no Brasil. Então, um raio-x, o que vem a ser essa desigualdade social, essa desigualdade, né, de riquezas? Então, só alguns números para a gente entender. 42 bilionários do mundo têm mais da metade da riqueza da população mundial. Ou ainda, 1% mais rico do mundo tem mais da metade dos outros 99%. No Brasil, 5% mais rico tem o mesmo que os outros 95%. Quando a gente fala em desigualdades, é preciso levar em consideração esses números. Quando alguns mandam no país, normalmente, ou quase sempre, são esses 5%. Eles fazem parte desse grupo que manda e desmanda. Então, muita coisa não funciona, muita coisa não muda, muita coisa, enfim, porque existe esse controle. Para entender o mundo, olhar e ter esses números presentes é um ponto de partida, tanto do mundo como do Brasil. É extremamente importante para entender muitas questões que acontecem, muitas questões que não mudam, muitas questões, né, que estão erradas, e, enfim, para nós, enfim, é ponto de partida para entender muita coisa. É por isso que eu trouxe esses números para a gente analisar. Então, olhem com atenção nas atividades, vou deixar essa atividade também para vocês analisar mais detalhes sobre ela. Então, esses são alguns dos desafios da população a nível mundial. A gente pode ver que esses dados são extremamente importantes para a gente entender o mundo, conforme já falei. Então, mais algumas informações que o livro até nos traz em relação a isso. Nós temos os desafios, né, em relação à população, mudanças, né, que a gente pode ver que estão sendo acompanhadas e estudadas, é a questão de gênero, né, a nível de mundo. A gente tem uma mudança de lógica, ou pelo menos movimentos bastante significativos que fazem parte desse conteúdo, né, que o livro acaba retratando de forma rápida, né, de que existem essas diversidades, né, de comportamento. A gente pode ver, tradicionalmente, o mundo é altamente machista, né, altamente tradicional, e entender essas mudanças, essas novas tendências, é extremamente importante para entender a população. Nós temos também essa questão de gênero, né, que grande parte dos países do mundo, né, as mulheres têm bem menos direitos, têm bem menos renda, né, então tem toda essa realidade, né, que é preciso entender da mesma forma dentro desse contexto da população. Um dado altamente positivo, se a gente analisar as pirâmides etárias, né, por mais que muitas vezes tem dados altamente negativos para as mulheres, mas nas pirâmides etárias a gente tem em quase todos os países do mundo as mulheres que vivem bem mais, né? Qualquer pirâmide etária que a gente analisar, a gente vê esse destaque, né? Então, são dados positivos e interessantes de a gente analisar. São inúmeras justificativas que levam a isso, mas é o resultado final, né? Ou seja, quando a gente analisa, muitas vezes ouve falar em sexo forte, sexo frágil, enfim, pelas pirâmides etárias, é o contrário do que muitas vezes se ouve, né? Então, vale a pena analisar os números também de forma correta, conforme é. E os desafios são grandes, né? Sobretudo para o mundo feminino, de conquistar direitos iguais, né? Sobretudo de ocupar os espaços. A gente pode ver que
nos últimos anos existe no Brasil e a nível mundial uma inserção das mulheres, sobretudo no campo educacional, e que, para mim, é automático que eles vão estar ocupando todos os outros campos em que existe uma, uma defasagem, ou seja, no campo político, no campo administrativo das empresas, né, é automático quem se prepara, quem estuda, né, vai estar ocupando esses cargos, e é o que está acontecendo, né? Então, a gente pode ver que grande parte dos cursos universitários atualmente, né, nos últimos anos já, atualmente continua, ele é praticamente, a maioria, né, é frequentado por mulheres, pelo campo feminino. Existe uma política de não discriminação, então isso é bem importante a gente também ter presente. Ainda é importante destacar aqui sobre o país mais populoso, que certamente dentro dos próximos anos vai ter uma mudança em relação a isso, em que a Índia vai estar passando em número de população a China, e a China certamente tem essa mudança por causa da política do filho único que vigorou por muitos anos na China. Porém, é extremamente importante a gente ter clareza de que a China ela revogou essa política do filho único, até para Enems, vestibulares, provões que a gente faz. Então é importante ver de que foi uma lei que estava em vigor desde o final de 1979 e 80, ela entrou em vigor e ela permaneceu até praticamente 2013. Então já fazem alguns anos que a China está mexendo nessa lei. E o que está em vigor hoje, né, segundo informações do Partido Comunista, que não tem uma liberdade, mas que os casais poderão ter até 2 filhos. Por que essa mudança, uma vez que a China, né, ainda é o país mais populoso? Por que eles precisam mexer nessa lei? Justamente porque se eles não mexer nessa lei, a crise econômica que eles irão passar, ela certamente seria muito forte. A tendência deles passarem uma crise é quase inevitável, justamente porque analisem na pirâmide etária, né? Os países em geral, né, quando envelhecem, quando tem muitas pessoas nas faixas, né, acima de 50, 60, 70 anos, a tendência é de, né, ter problemas econômicos, ainda mais se um país faz um controle populacional rigoroso, a exemplo que a China fez, em que o número de crianças, né, é bem reduzido, né? Então, se eles não tivessem revogado essa lei, a tendência da crise seria muito grande. Tem alguns que analisam que a China vai pagar o preço caro por isso, mas tudo indica que a China sabe, né, eles estão cientes e por isso que eles mexeram, né, e a gente sabe que a China economicamente é o país que mais está crescendo. Lógico, eles estão num patamar altamente favorável em virtude do próprio controle populacional que eles fizeram. Então, se eles conseguirem administrar esse controle, certamente eles não vão ter grandes consequências, mas se eles não tivessem mexido e tivessem radicalizado ainda mais, mesmo sendo o país mais populoso, a tendência de crise seria grande. Então é importante a gente entender de que quando um país faz o controle de sua população, que é uma decisão, sabe, nada, para alguns nada legal, né, alguém interferir na liberdade das pessoas, né, mas o governo entende, né, já imaginou o Brasil definir, os países definir quantos filhos alguém pode ter, sei lá, para alguns é super importante, mas para muitos é uma questão pessoal, né, mas
para o mundo, para a gente analisar uma conjuntura de destino, né, de todos terem qualidade de vida, normalmente é uma pergunta que se deve estar em jogo também, né? Sobretudo quando alguns falam que o planeta está superpopuloso, super, ou seja, muita gente. Então, se a gente for ver o que representa superpopulação, né, a gente pode ver que muitos problemas a nível mundial, né, como falta de água, falta de recursos, né, própria alimentação, muitas vezes está ligado a esses setores, a essa superpopulação. E vejam só o que eu preparei para vocês, um desafio diferente, mais uma ferramenta, né, bem interessante, né, para a gente aprendermos juntos, né? Nós sabemos que as melhores aprendizagens são quando a gente consegue aprender com os outros, coletivamente. E essa ferramenta, o Padlet, é uma ferramenta, é um mural interativo digital, virtual, né, que eu acabei colocando algumas informações e gostaria que cada um interagisse em vários espaços. Um deles é obrigatório. Então, essa aqui em azul, né, aquela hora que você abrir, ela pode estar em diferentes espaços nessa página. Então, essa eu gostaria que todo mundo respondesse. As outras é opcional, mas pelo menos mais uma, se alguém quiser comentar em todos, melhor ainda, né, mas que interagissem, deixem o seu comentário em relação às diferentes atividades propostas, e são muito legais. Aqui é um desafio, leiam e respondam. Aqui tem um texto maior para ser lido, aqui tem um videozinho bem interessante sobre a superpopulação. Aqui um outro vídeo, né, com um resumo de informações muito fantástico, não deixem de assistir. Aqui tem aquela imagem, aquele slide que eu expliquei. Olhem com atenção e façam, deixe seu comentário. E aqui também aquele site das medidas do mundo, Mundo em Números, né, para vocês clicarem, verem os números, e também quem puder deixar comentários aí para que a gente possa estar aprendendo, acompanhando a interação e aprendendo coletivamente. Então, uma ferramenta muito legal que certamente outros professores também vão estar usando para melhorar a aprendizagem, deixar a aprendizagem mais interativa. Então, muito legal essa tarefa, né, que nos vai ajudar, né, que eu vou estar preparando mais atividades avaliativas em relação à população. Então, todas elas vão nos ajudar a nos preparar, né, para o Enem, para o vestibular e para a vida da mesma forma. E a chamada de hoje, atenção, bem interessante. Fazer um comentário com algum dos conteúdos sobre a população, pode ser uma palavra, uma ideia, aqui no YouTube, aqui embaixo, deixar um dos comentários, até para ver quem consegue assistir, né? A gente vê que as visualizações são bem maiores que o número de alunos, mas eu quero a prova de quem consegue assistir a aula. Se eventualmente estiver assistindo pelo Classroom, clica para assistir no YouTube e deixe o seu comentário, né, mesmo que seja alguma palavra sobre a população que te chamou a atenção, só para fazer esse registro. Então, para hoje é isso. Continuam se dedicando, estudando, se desafiando para entender o mundo e sua população, né, que tem muitas questões mesmo para a gente dominar e entender, para nos preparar para irmos no Enem da melhor forma possível. A gente pode ver que nas últimas semanas saíram o resultado, né, em relação às notas dos anos anteriores, e a nota da nossa escola ficou bastante alta, ficou a melhor aqui da região, né, então números bastante legais, e é em virtude dos alunos que se dedicam, né, que se preparam para esse desafio
e muitas vezes por causa desse desafio, né, surgem muitas oportunidades, né, que são portas que vão se abrindo para quem se prepara. Então vale a pena a gente se dedicar e continuar se dedicando, assim como esse ano nós temos muitos alunos com perfis de verdadeiros estudiosos, né? Então continua assim, a gente literalmente consegue perceber isso, mesmo com aulas presenciais suspensas, a gente percebe de que a dedicação, os estudos continuam da mesma forma, sem prejuízo para muitos alunos. E acredito que é nessa linha que a gente deve encarar os estudos para entender o mundo. Então, parabéns, continuem assim, tudo de bom, né? Qualquer coisa, estamos aí. Se desafiem a participar e a interagir nas ferramentas que a gente liberou. Até mais. Tchau, tchau.